Olá, sou Karen Neppelenbruck, professora doutora do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, e na aula de hoje vamos apresentar a classificação dos arcos parcialmente desdentados para prótese parcial removível. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a classificação dos arcos parcialmente desdentados. Por que classificar os arcos? A importância se refere porque existe mais de 65.000 combinações para um mesmo arco. Ou seja, o interessante é que quando eu olhar um caso, eu já, batendo o olho, já saiba identificá-lo. Por isso que é necessário que tenha uma classificação universal, que atinja aos pesquisadores e aos estudiosos do mundo todo. É mais fácil equacionar os problemas inerentes a uma determinada coletividade do que uma classificação individual. Essa classificação também, ela tem uma finalidade didática, permitindo a comunicação entre profissionais e técnicos e também favorecendo a sistematização do desenho e do tratamento. Quais são os requisitos de uma classificação? Então, nós temos aqui exemplos de alguns arcos. Quais seriam os requisitos ideais de uma classificação ideal? Nós devemos permitir uma visualização imediata do arco, ou seja, bater o olho e reconhecer aquele tipo do arco. Também diferenciar imediatamente a PPR de uma dento-suportada, como esse caso, ou seja, que tem pilar posterior e anterior, e de uma dento-muco-suportada, também conhecida como prótese de extremo livre. Essa classificação, ela deve ser universalmente aceita e também favorecer a obtenção de bases mecânicas do planejamento. Ainda, ela deve ser simples e de elaboração lógica. Quais são os tipos de classificação das arcadas parcialmente desdentadas? Nós temos a biomecânica, que se baseia nos princípios biomecânicos das próteses, ou seja, se elas são dento-suportadas, dento-muco-suportadas. Como exemplo, nós temos a classificação de Miller, de Wide, de Kammer ou Skinner. Também temos uma classificação baseada no diagnóstico da PPR, que é a utilizada pela American College of Prosthodontics. Por fim, que vai ser a aula de hoje, e a mais utilizada universalmente, nós temos a classificação topográfica, ou seja, pela topografia daquele modelo, topografia do arco. A mais usada universalmente é a de Kennedy, desde 1927, que diferencia os arcos em 4 tipos: classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. E depois também nós temos uma classificação que é a de Applegate. A classificação que nós mais utilizamos, ela abrange Kennedy e Applegate. Aqui nós temos o exemplo clássico de uma classe 1 de Kennedy, ou seja, o desdentamento posterior bilateral. Eu tenho a ausência dos posteriores, dos pilares posteriores dos dois lados, ou seja, uma extremidade livre bilateral. Aqui nós temos um exemplo clássico de uma classe 2 de Kennedy, ou seja, um desdentamento unilateral posterior. Eu tenho a ausência do pilar posterior apenas de um dos lados do arco, como nós podemos ver aqui. Nós temos agora o exemplo de uma classe 3 de Kennedy, ou seja, um desdentamento unilateral com pilar posterior, ou seja, eu tenho um espaço intercalado unilateral posterior, tá? Então, olha, desse lado, do lado oposto, nós temos todos os dentes. Isso é uma classe 3 clássica, pura de Kennedy, como a gente chama. Mas do lado oposto, nós temos esse espaço intercalado, mas eu tenho pilar tanto na região anterior quanto na região posterior. Ou seja, eu tenho pilar dos dois lados do hemiarco.
certo? Então, aqui nós temos uma classe 3 pura de Kennedy. E, por fim, nós temos aqui uma classe 4 de Kennedy. Essa classe 4, ela se refere a um desdentamento anterior que cruza a linha média. Um espaço intercalado anterior que cruza a linha média. Por que é importante frisar esse cruzamento da linha média? Porque, por exemplo, se eu tivesse ausente, como nesse modelo, os dois pré-molares e não tivesse ausente essa região, ou se eu tivesse ausente só um canino e um pré, ou um lateral e um pré, seria uma classe 3, porque não está cruzando a linha média. Seria um espaço desdentado de apenas um dos lados do arco, certo? Então, por isso que a classe 4, ela sempre tem que ser esse espaço anterior que cruza a linha média. As regras de Applegate surgiram para metodizar a aplicação da classificação de Kennedy. Outros espaços desdentados no arco dão origem às modificações das classes básicas. Ou seja, aqui, como eu disse para vocês, nós temos uma classe 1 pura de Kennedy. Apenas temos os dois espaços bilaterais, né, o espaço desdentado bilateral do extremo livre. Nós não temos nenhum outro espaço adicional. Quando eu tenho esses espaços adicionais, eles são determinados pelo número, em algarismos arábicos. Ou seja, quando eu tenho classe 1, 2 ou 3 e 4 de Kennedy, eu vou colocar por numeral romano. Sempre essa classificação principal. As modificações, que são esses outros espaços, além daquele que determina a classificação do arco, eu vou numerar com numeral arábico. Então, por exemplo, neste caso, eu tenho uma classe 1, por quê? Porque quem determina é o espaço mais posterior. Isso é uma outra regra importante de Applegate. Sempre o espaço posterior é que determina a classificação, exceto quando eu tenho uma classe 4, a qual eu não tenho modificação, certo? Então, neste caso, eu tenho uma classe 1, porque eu tenho extremo livre bilateral. Então, esses dois espaços aqui deram a classificação. E essa classificação é modificada por mais duas áreas desdentadas. Ou seja, eu tenho uma classe 1, modificação 2. Certo? Então, eu não conto esses espaços que deram a classificação dentro das modificações, e sim apenas os espaços adicionais desdentados que dão origem à classificação. Outra coisa, eu não considero o número de dentes perdidos, e sim a presença do espaço. Essa classe continuaria sendo classe 1, modificação 2, mesmo que fosse ausente apenas um dente aqui ou aqui. Não me interessa a extensão do espaço, e sim o número de espaços, certo? Aqui nós temos um outro exemplo de classe 1. Por quê? Porque tem um extremo livre bilateral, que dá essa classificação de classe 1, mas aqui eu tenho uma modificação 1, ou seja, apenas um espaço. Esse espaço dado por um único dente, ele determina uma modificação. Portanto, nesse caso, eu vou ter uma classe 1, modificação 1, certo? Nesse caso específico, nós temos um espaço anterior que cruza a linha média, nessa região. Nós temos um extremo livre bilateral nessa região e mais duas áreas desdentadas. Como que eu classifico esse arco? Nós temos que sempre ter em mente que o espaço posterior desdentado é o que determina a classificação. Então, nesse caso, mesmo que tenha esse espaço anterior, quem vai determinar a classificação desse arco é o extremo livre bilateral. Então, trata-se de uma classe 1. E aí eu conto as outras áreas, mesmo essa anterior que cruza a linha média, como área de modificação. Portanto, nós temos aqui uma classe 1, determinada por esses dois espaços, modificação 1, 2 e 3, porque eu tenho 3 espaços desdentados. Dessa forma, eu nunca terei uma modificação de uma classe 4. Por quê? Porque sempre o espaço que está atrás é que vai determinar a classificação. Então, só existe classe 4 pura, ou seja, só tenho que ter esse espaço anterior que cruza a linha média. Aplicando as regras de Applegate para a classe 2, inicialmente nós temos aqui uma classe 2 pura de Kennedy, ou seja, apenas com um espaço de extremo livre unilateral posterior.
E aí, para aplicar as regras de Applegate, eu tenho um exemplo aqui, que seria uma classe 2 com modificações. Então, o que eu tenho que ter em mente? Que eu tenho uma classe 2 pelo espaço posterior de extremo livre unilateral, certo? E mais as áreas de modificação, que nesse caso vão ser 1, 2 e 3, porque eu tenho 3 espaços desdentados, certo? Então, aqui eu tenho uma classe 2, modificação 3. Por quê? Porque eu nunca tenciono substituir o terceiro molar numa prótese removível, certo? Então, como a gente já tem o segundo molar aqui, eu não vou tensionar essa substituição, aqui eu não considero como um extremo livre. Portanto, essa classificação ficaria como um extremo livre unilateral com 3 áreas de modificações. Portanto, classe 2, modificação 3. Aqui nós temos um outro exemplo de classe 2. Quem que determinou o espaço de extremo livre unilateral que determinou a classe 2? Que seria esse espaço aqui. E mais uma área de modificação. Então, eu tenho uma classe 2, modificação 1. Um último exemplo seria este, que eu tenho a classe 2, também determinada por esse espaço de extremo livre unilateral, e modificação 2, porque eu tenho mais 2 espaços intercalados, certo? Desdentados. Por isso que ela não é uma classe 1, porque só tem um espaço de extremo livre, os outros são espaços intercalados, então eles determinam apenas a modificação. Ficando classe 2 em numeral romano, modificação 2 em numeral arábico. Aqui nós temos exemplos de classe 3, com as modificações de Applegate. Nesse caso aqui, inicial, que nós mostramos no começo da aula, nós temos uma classe 3 pura, ou seja, apenas um espaço desdentado intercalado posterior. Ou seja, não trata-se de extremo livre, é um espaço que eu tenho pilar tanto na região anterior quanto na região posterior. Agora nós temos aqui um caso de classe 3, modificação 1. Eu tenho que tomar cuidado, porque a minha tendência é ver um espaço anterior que cruza a linha média e achar que é uma classe 4. Mas eu tenho que lembrar que sempre o espaço posterior que determina a classificação e que a classe 4 não tem modificação. Portanto, eu tenho esse espaço que é o que determina a classificação, ou seja, ele não é contado como modificação, e um espaço adicional. Nesse caso, eu tenho uma classe 3, modificação 1. Em relação às classes 4 de Kennedy, nós não temos modificação como falado anteriormente. Por quê? Porque sempre o espaço posterior que determina a classificação. Dessa forma, se eu tiver um espaço posterior àquele espaço anterior que cruza a linha média, eu já teria um outro tipo de classificação, né? Classe 1, 2 ou 3, certo? Então, só existe classe 4 pura de Kennedy, como nós estamos vendo aqui. Nós temos um outro exemplo aqui no superior. E aqui nós temos outros 2 exemplos de classe 4, vejam. Por quê? Porque trata-se de um espaço anterior que cruza a linha média, só que esse espaço é amplo. Por isso que, como toda classificação, a classificação de Kennedy também tem suas limitações. Porque na hora que eu olho e reconheço esse arco como classe 4, eu logo penso que seria, por uma classificação, né, de classe 4 pura, que é um espaço anterior que cruza a linha média, eu penso numa classe dento suportada e não numa classe dento muco suportada. Então, essa classificação topográfica, ela não considera a extensão do desdentamento, e sim apenas o número de espaços desdentados. Então, nesse caso, nós temos, biomecanicamente, um extremo livre anterior, mas que por Kennedy, pela classificação que seria 3 e 4, dento suportada e não dento muco suportada, essa classificação falha nesses casos, certo? É importante, então, nós considerarmos, quando formos fazer o planejamento, a extensão dessa classificação. Uma regra importante de Applegate refere-se ao momento da classificação.
A classificação deve ser realizada após o planejamento e o preparo da boca, porque cirurgias ou próteses parciais fixas, próteses sobre implantes, podem alterar a classificação ou a modificação que caracteriza o caso. Por exemplo, neste caso, eu tenho uma classe 3, caracterizada pela presença de um espaço intercalado unilateral posterior. Mas esse modelo foi inicialmente obtido. Eu comecei a fazer o planejamento do caso, tirei a radiografia do paciente e observei a necessidade de extrair esse segundo molar. Assim, quando eu fui realmente fazer o planejamento do caso, eu não tenho mais uma classe 3, porque esse elemento foi extraído. Assim, eu vou ter uma classe 2, porque eu não tenho mais o pilar posterior. Ou seja, eu tenho um extremo livre unilateral, uma classe 2. A classe 3 passou a ficar a classe 2. Por isso que é importante nós planejarmos na boca do paciente, obtermos um modelo de estudo final após esse planejamento, após as extrações ou colocações de próteses fixas, para então determinar a classificação definitiva do arco. Pelas regras de Applegate, o terceiro molar, quando estiver ausente, como neste caso, desse M-arco aqui, a área não deve ser considerada como uma área de modificação, então ele não entra na classificação. Por quê? Está contraindicado repor terceiro molar. A classificação, o dente só deve ser levado em consideração, esse terceiro molar, quando ele está presente e utilizado como pilar, como neste outro M-arco. Então, qual que seria a classificação? Eu não vou considerar essa área de modificação, não vou considerar esse espaço de extremo livre posterior, vou considerar apenas esse espaço posterior intercalado unilateral e essa área de modificação. Portanto, a classificação será classe 3, modificação 1, certo? Apenas esse terceiro molar, que será pilar posterior, foi considerado na classificação. Muito bem. Nos casos em que não se planeja a reposição protética do segundo molar, a área não será considerada para efeito de classificação. Então, olha neste caso, se eu não vou trocar, eu não vou substituir proteticamente esse segundo molar, nós teremos aqui uma classe 2, modificação 1. Por quê? Porque não será um extremo livre bilateral, e sim apenas unilateral. Eu não vou ter o pilar posterior apenas desse lado. Mas, se porventura eu for substituir esse dente proteticamente na PPR, eu já mudaria a minha classificação, porque eu consideraria esse dente ausente no efeito de classificá-lo. Portanto, se eu for repor esse dente proteticamente, eu vou ter uma classe 1, porque eu vou ter extremo livre bilateral posterior, modificação 1. Vale a pena lembrar que num caso como esse, o mais indicado seria não substituir o segundo molar. Apesar de ser uma alavanca pequena, de apenas mais um dente, né, quando a gente considera um extremo livre posterior, aqui nós temos uma alavanca pequena em relação a essa, que são vários dentes, e aqui sim, obrigatoriamente eu pararia em primeiro molar. Esse segundo molar, ele não teria muito efeito na mastigação do paciente. E também ele não ia conter a extrusão do dente antagonista, caso ele fosse presente. Por quê? Porque nós teríamos um dente em resina acrílica, que ela é menos resistente que o dente natural, e, portanto, o dente natural ia desgastar essa resina e ele continuaria extruindo. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa para o antagonista. Por exemplo, se ele for PPR, eu colocar algum apoio metálico na oclusal desse dente para evitar extrusão, ou pensar numa contenção, ou a fixação desse elemento, no caso de prótese fixa, a um elemento adjacente para evitar a extrusão. Tem que pensar em outras possibilidades em relação ao planejamento do que tensionar a substituição desse dente, porque ele não ia alterar a ineficiência mastigatória da minha PPR e não ia conter a extrusão de um antagonista se ele estiver presente. Agora nós temos alguns exemplos de modelos obtidos da clínica de paciente que vem fazer suas próteses removíveis na Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. Nós temos um exemplo aqui que trata-se de uma classe 1. Por quê? Porque é um extremo livre bilateral.
Os outros exemplos eu vou deixar um tempo para que vocês possam analisar, dar a sua classificação e então nós vamos conferir e corrigir, certo? Então, iniciando por esse classe 1 pura de Kennedy. E neste caso, o que seria? Considerando que eu tenho um pilar aqui e um pilar aqui. Quem determinou a classificação desse arco foi o extremo livre unilateral, posterior, ou seja, é uma classe 2. Como eu tenho mais uma área desdentada intercalada, seria uma classe 2, modificação 1, certo? Nesse caso, é um bom exemplo de quando eu vou tensionar a usar o meu terceiro molar como pilar. Então, ele entra na classificação, esse lado não fica como um extremo livre posterior. A menos que, por exemplo, se esse dente estivesse comprometido, com prognóstico duvidoso, eu pararia aqui nessa região, colocaria apenas um apoio aqui e talvez eu não ia incluí-lo na classificação. Mas, via de regra, se esse dente for permanecer, ele vai fazer parte da classificação porque ele vai ser um pilar posterior. Então, nós vamos ter uma classe 2, modificação 1. Aqui um outro exemplo igual, tá? Nós também temos aqui um terceiro molar, que vai ser incluído na classificação, extremo livre unilateral posterior, que vai determinar a classificação, portanto, classe 2, modificação 1. E aqui neste caso eu tenho os 2 segundos molares, como pilares posteriores. Se eu já estou fazendo a classificação, né, esses dentes estão bons para serem aproveitados para a prótese removível, nós vamos ter o quê? Uma classe 3, modificação 1, neste caso. Por quê? Porque tem um espaço de intercalado posterior unilateral, que é o que determina a classificação, e um espaço intercalado posterior do outro lado adicional, que determina a modificação. Uma classe 3, modificação 1. E neste caso, o que vocês acham que seria a classificação desse arco? Lembrando que essa região aqui, anterior, não pode ser considerada uma classificação, uma área de modificação. Então, ela não pode entrar na classificação. Por quê? Porque não cabe um dente, mesmo que nós desgastássemos a distal do canino e a mesial do pré. Um outro espaço que não também caberia dente seria este daqui, entre o segundo molar e o segundo pré, porque também não cabe nenhum dente aqui, já que houve migração desses dentes. Então, considerando apenas os espaços desdentados, nos quais serão repostos dentes, qual seria a classificação desse arco? Então, eu teria uma classe 3, por quê? Porque é um espaço intercalado posterior unilateral, que é o que determina a classificação. Modificação 1, porque apenas aqui eu poderia substituir o dente. Caberia um dente para eu substituir. Certo? Então, seria uma classe 3, modificação 1. Neste caso, é um bom exemplo quando nós vamos utilizar o terceiro molar como pilar. Certo? Qual seria a classificação desse arco? Classe 3, modificação 1, ou seja, um espaço de intercalado posterior unilateral e mais uma área de modificação. Aí, por exemplo, se esse modelo fosse o meu modelo inicial, aquele que eu obtive no primeiro dia de clínica, antes de eu fazer o planejamento, e depois eu percebesse que os terceiros molares não iriam ficar, então eles não seriam considerados na classificação definitiva do arco. Aí eu teria uma classe 1, com a extração desses primeiros molares, certo? Porque seria um espaço de extremo livre bilateral. Então, é importante nós fazermos a classificação definitiva apenas após o preparo da boca, sabendo quais dentes realmente vão ficar na boca do paciente. E neste caso, qual seria a classificação do arco? Nós temos aqui um extremo livre unilateral posterior, apenas unilateral. Por quê? Porque desse lado eu tenho um pilar posterior. E nós temos duas áreas de modificação, ou seja, uma área
de espaço intercalado nesse hemiarco e mais um outro dente faltante, ao qual caberá uma reposição, que seria essa área de modificação. Assim, nós teremos como classificação final extremo livre unilateral e duas áreas de modificação, ou seja, uma classe 2, modificação 2. Este caso é bem interessante. Por quê? Porque nós temos áreas de espaços desdentados que foram ocupadas pela migração dos dentes remanescentes. Vejam aqui. O primeiro molar, ele migrou de tal forma que fechou o espaço ocupado pelo primeiro e segundo pré-molar. Ou seja, não é possível, mesmo com o desgaste da mesial do molar e da distal do canino, colocar um dente nessa região. Assim, essa modificação, ela não pode ser considerada na classificação. Além disso, como eu disse para vocês, eu posso ou não substituir o segundo molar neste caso. Se eu substituir esse segundo molar, ele vai ser considerado na classificação. Se não, nós não vamos considerar. Então, se fosse para fazer uma classificação básica, não considerando a substituição desse segundo molar, qual seria a classificação? Nós teríamos uma classe 2. Por quê? Apenas um extremo livre unilateral, sem modificação, porque aqui não vai ser reposto o dente. E se eu fosse repor esse dente, esse segundo molar, aí eu teria um extremo livre bilateral e, portanto, seria uma classe 1. Lembrando que, como eu disse anteriormente, a presença desse segundo molar não vai impedir o dente antagonista de destruir, não vai conter a extrusão do dente antagonista e pouco vai interferir na eficiência mastigatória do paciente. Portanto, geralmente em prótese removível, nós substituímos, mesmo quando é apenas um dente, a gente para a substituição no primeiro molar. Então, nesse caso, nenhum dente seria reposto desse lado. E neste caso aqui, qual seria a classificação desse arco? Vou mostrar a vista lateral para vocês verem onde que cabe dente para repor. Do outro lado. Então, neste caso, nós teríamos uma classe 2, modificação 2. Por quê? Porque seria o extremo livre unilateral e mais duas áreas de modificação de espaços intercalados, onde seria possível colocar dentes de reposição. Neste caso, nós também pararíamos em primeiro molar, pelos motivos já explicados anteriormente. Então, a classificação final desse arco, classe 2, modificação 2. E neste caso aqui? Neste caso, qual seria a classificação desse arco parcialmente desdentado? Seria uma classe 3, modificação 1. Por quê? Porque desse lado eu tenho um espaço posterior unilateral intercalado e mais uma área de modificação. Por fim, nós temos aqui um outro caso, onde vocês estão vendo aqui que temos apenas uma raiz residual. Essa raiz residual, ela foi tratada endodonticamente, ela vai funcionar como um apoio, mas embaixo da base acrílica da prótese. Ou seja, ela não vai entrar como um componente da armação metálica. Portanto, ela não deve ser considerada na classificação. Sendo assim, a classificação desse arco seria classe 1, porque extremo livre bilateral, já que aqui ó, a prótese vai cobrir esse dente. A base acrílica vai cobrir esse dente. Modificação 1, porque aqui cabe um dente. 2. Então, duas áreas de modificação, certo? Extremo livre bilateral e mais duas áreas de modificação.